Quantas vezes nós já ouvimos algum parente, algum tio, até mesmo nossos pais ou a gente pensar o quanto que o passado era melhor, não é? De fato, a nostalgia sempre é um sentimento muito forte, né? Mesmo quem é mais jovem, mais novo, tem a minha idade, sei lá, vai lembrar de ver um desenho no SBT, né, que seja o Pica-Pau, Todo Mundo Odeia o Chris, séries famosas, né? Tem canais do YouTube só sobre nostalgia, por exemplo, né? Agora, o filme que a gente vai falar aqui hoje, Como Era Verde Meu Vale, não é só um filme de nostalgia barata, como alguns podem pensar. Primeiro que o John Ford é um grande diretor da história do cinema, talvez o maior, né? Muitos falam, e esse filme especificamente derrotou o famoso Cidadão Kane no Oscar de 61, como melhor filme, melhor diretor. Portanto, em primeiro lugar, quero que te trazer e mostrar que o filme tem um profundo comentário, por exemplo, de filosofia da memória. Vou mostrar aqui agora, um tempo que tem grandes lições para a nossa vida, como lidar, por exemplo, com o avanço tecnológico, da IA, por exemplo. Então, primeiro, o filme abre com uma fala do Rio, o protagonista da história, que ele pergunta: como que eu posso pensar que os meus parentes faleceram se eles permanecem vivos no meu ouvido, na minha memória, por assim dizer, né? Ou seja, as memórias do passado trazem nossos parentes vivos para cada um de nós. Eles estão vivos ainda na minha memória. Nós podemos viver pela memória e pelo legado que nós deixarmos para as pessoas que estão ao nosso redor, por assim dizer. E é bastante real, não é mesmo? Do mesmo modo que o Rio, então, se apresenta no começo do filme já com 60 anos e está indo embora daquela vila, né? Que é uma vila que está bastante feia, se mostra no começo do filme já, danificada às vezes, claro, não tem mais nenhum verde na paisagem, a fábrica parece que não tem mais emprego direito, né? Que existia naquele local, naquela comunidade. Então há um flashback, todo o filme é um flashback de um Rio justamente lembrando da sua infância. Em primeiro lugar, é mostrado logo nesse flashback o Rio com seu pai, ele era pequeno ainda, seu pai tinha em torno de 60 anos ou não, né? Um senhor de idade. E logo que aparece junto com eles são pequenas cabritinhos, ovelhas, não é? Simbolizando justamente esse momento de pureza em cada um de nós. As ovelhas, como sabemos, podem ser símbolos justamente de pureza. Ou seja, há aquele, se mostra também os belos campos verdes, se não me engano, da Irlanda, e há ali, portanto, um grande comentário desse senso, primeiro, que existia da vida natural das comunidades antes da revolução da inovação tecnológica, por assim dizer. É uma comunidade que vai mostrar, até o ponto do filme, a gente mostrar o que vai ocorrer em termos de impacto na comunidade, uma cultura de uma sociedade com a revolução industrial, ou com o progresso tecnológico, por assim dizer. Mas, claro, esse impacto vem alguns anos depois. Então, o filme tem essa transição e há já naquela cidade uma fábrica, mas ainda em estágios iniciais, por assim dizer. Que a gente vai mostrar, vai ver, é como a cultura, a comunidade vai ser impactada, por assim dizer, pelos impactos do avanço tecnológico, né? Então, primeiro, essa família, como elas viviam ainda, de modo mais ou menos tradicional? Era uma família, como sabemos, patriarcal. Não do modo que a gente fala hoje em dia, que parece algo negativo, mas algo normal, tradicional. Os pais, os homens, assim como se via na Idade das Cavernas, saíam para buscar comida, prover para a família, não é? Enquanto a mãe e a filha cuidavam da casa, por força física mesmo, por exemplo, porque gostavam, tendência natural, ou seja, a vida natural, a lei natural, por assim dizer, daquela comunidade. Naquele contexto já o trabalho, especificamente a sustento da família, era na fábrica, buscando ali nas minas de carvão, correto? Em primeiro lugar, as minas de carvão chegavam todos sujos, por assim dizer. Depois a gente vai mostrar o que é o simbolismo dessas minas de carvão, em modo completo. O grande comentário do filme é justamente isso, né? Da escuridão, da parte negra, por assim dizer, que quem trabalha lá acaba trazendo, mas também vai para a comunidade como um todo, né? Mas até então, no começo do filme, mesmo aquela comunidade que para entrar em casa, o Rio, seus irmãos e o pai que trabalhavam naquela mina de carvão tinham que se lavar, por assim dizer. Claro, tirar aquela parte negra e entrar na família justamente, que era aquele local de inocência, de pureza, de fraternidade, de comunidade. Todos então chegavam, recebiam o seu salário, depositavam para o pai cuidar, o chefe daquela família. Ou seja, vivia muito bem a fraternidade entre si. Uma família boa, feliz e simples, não é? Poderiam ficar vivendo daquele jeito por décadas a fim. Acontece justamente, claro, com o pai dando então um tom naquela família. E, claro, nesse contexto de comunidade, laços daquela comunidade, sociedade eram formados. Era uma comunidade viva, alegre, fraterna entre si. Daí que se tem justamente a celebração de um matrimônio, de um casamento, que é muito bonito, inclusive com as danças típicas, não é? Os irlandeses bebendo muita cerveja, por assim dizer, bem humorado. Mas também o que vai acontecer ao longo da história, justamente como nós falamos aqui, é o impacto da inovação tecnológica. Então, de repente,
justamente há uma mudança no modo de trabalho e os salários diminuem do nada, por assim dizer, né? Então, ou seja, em primeiro lugar, claro, pode-se falar que é uma injustiça, porque o trabalho continuou o mesmo, não é? Mas o dono da fábrica quis diminuir os salários, por assim dizer, né? O que acontece, portanto? Bom, vai uma injustiça, tudo bem, mas as minas estão simbolizando justamente isso. Além só da escuridão que vem física do carvão, também simboliza os desejos baixos do ser humano. Então, claro, o dono da fábrica ele também tem um desejo, por exemplo, que é um desejo baixo, por exemplo, só por dinheiro, por lucro, sem pensar nas pessoas, algo que talvez poderia ser injusto ou não. A cobiça, não é? A avareza, por exemplo, né? Isso vem também simbolicamente pelas minas representadas, então do nada ele quer, quero ganhar mais dinheiro, vou lucrar mais aqui, então vou baixar os salários, já que eu posso, e não tinha tipo de direito trabalhista até então, não é? E então, com isso, os próprios irmãos, tá começando talvez a chegar ali na comunidade a ideia de sindicatos, do comunismo ou não, do socialismo. Alguns filhos, irmãos do Rio, falaram para o seu pai que era todo mundo necessário, então, naquela comunidade, formar um sindicato para reagir contra, formar greves, para reagir contra esse fim dos direitos trabalhistas que não existiam ainda, né? Do nada está caindo só o salário. Acontece que o pai, justamente do Rio, e aqui de modo bastante simbólico e interessante, ele resiste à ideia, dizendo que está querendo ainda insistir que as coisas não vão mudar. E justamente isso contrário que vai ocorrer. Né? Um progresso acontece de modo inevitável, não. O caos, mesmo além da entropia, como eu falei, por exemplo, em Tenet, quem quiser entender o que é entropia, que é justamente a sociedade vai para maior desordem. As mudanças vão ocorrer. A vida desse mundo é dinâmica, a gente não vai ficar parado em algum lugar, muito pelo contrário. Então, o pai de família tenta, não vai mudar, vai ficar do jeito que eu quero, e ele é o líder da comunidade, ele é um cara respeitado, então ele ainda consegue, também de modo prudente, poderia se falar também, negociar com os donos da fábrica para poder que o trabalho possa voltar a ocorrer, correto? Ele vai negociar, então, com o dono da fábrica. Acontece que toda a história é justamente o fim da família, por dizer, tradicional patriarcal, na qual o pai, portanto, vai gradualmente perdendo o controle, tanto da comunidade, que ele era o líder, por assim dizer, sindical ou não, quanto dos seus filhos, que passam a querer sair do caminho do seu pai, como ele tinha apontado, e, cara, não, eu vou sair de casa, eu vou sair da minha família, eu tenho meu dinheiro, vou pegar o meu dinheiro, o pai me dá o meu dinheiro, portanto, né, vou sair de casa e vou para o sindicato, por assim dizer. Ou seja, o pai perde o controle da comunidade, que ele era respeitado, e também da família, por assim dizer. Esse é o fim do patriarcalismo, trazido pela inovação tecnológica, por assim dizer. Ou seja, ele é então até traído, desrespeitado na comunidade também. Todos os trabalhadores querem, portanto, reagir e se formar no sindicato, né? Querem agir de modo mais agressivo contra o dono da fábrica. E, bom, pode ser legítimo ou não, é uma grande discussão que o filme também traz. Porque, de fato, é possível, nós temos direitos querer unir-se para ter melhor condição de trabalho, não é? Então, de fato, o sindicato, depois algo legalizado, por assim dizer ou não, mas será que é o melhor caminho em todos os instantes? Agir de modo até agressivo, destruir as fábricas ou não, não é? Como reagir contra a máquina e a revolução industrial, por assim dizer. É um bom drama, inclusive, né? O ponto é que enquanto o pai está sofrendo da comunidade esse tipo de assédio, sendo desrespeitado, por assim dizer, ele fica isolado, né? Como se mostra ao longo do filme, a própria mãe, que é interessante, que é um personagem muito forte também, de personalidade, ela reage contra a comunidade. Então ela vai numa reunião que teria de madrugada para se saber se iria de fato ter greve ou não, e faz um belo discurso defendendo o seu marido. Que é bonito ver a mulher forte, né? Você pensa que a mulher em casa seria uma pessoa inofensiva, mal, triste. Pelo contrário, as pessoas que trabalhavam em casa, donas de casa, são pessoas fortes, que trabalhavam bastante, por exemplo, também. Não é para ser passivo, muito pelo contrário. Acontece que se intervém, por acaso do destino, providencialmente, a mãe e o Rio, que estava junto com ela, caem num poço de água congelada, eles ficam vivos, mas o Rio fica paraplégico. Né? E aqui um belo simbolismo então, do próprio Rio como personagem, que paraplégico começa a simbolizar a mudança que os operariados, as pessoas comuns, por assim dizer, que hoje em dia seriam um pedreiro, pessoas simples, podem agora presenciar. Então, por exemplo, o Rio é paraplégico, ele começa a contemplar outras coisas que não são bens materiais. Ou seja, por exemplo, antes de só se preocupar com dinheiro e ficar em casa com a família, ele vai contemplar e ter contato com cultura, ler livros, ter outras referências que não só bens materiais, por assim dizer, conhecimento, sabedoria. Do mesmo modo, ele tem esse contato sendo guiado por uma autoridade espiritual, que é o pastor novo que chega naquela comunidade, um jovem que havia estudado, estudioso, né?
Então, ou seja, um novo passo para a comunidade. É um bom líder espiritual que aponta para o rio também justamente o caminho de se reencontrar, não ficar triste se ficando paraplégico, porque era um jovem, não é? Mas, além disso, também ele está na comunidade e reafirma, por exemplo, o direito então, do sindicato a existir. Então, o rio começa com a ajuda do pastor a achar um bom novo caminho para sua própria vida, depois até ele volta a andar, como se mostra ao longo do filme. Só que, em paralelo, ele continua vendo a sociedade mudar. Então, os seus irmãos, alguns decidem então ir para os Estados Unidos, outros irmãos justamente porque querem lutar em sindicatos, como a gente falou aqui, então vão embora de casa, né? Pai, me dá meu dinheiro, eu vou sair daqui. E é legítimo, por assim dizer, também. Só que deixam de lado, querem tomar um outro caminho, né? A família se dissolve, por assim dizer, portanto, gradualmente. Enquanto justamente o rio, ele voltando a andar, também vai simbolizar as pessoas, então, que além de poder ter conhecimento como paraplégico, vai poder ir para a escola. Tem um outro caminho, portanto, não só seguir aquele caminho da família, como, por exemplo, tinha na Idade Média do artesão, queria seguir o caminho do pai, ia ser artesão, ou então fazer sapato, ia forjar armas, que seja, né? Agora ele pode escolher outra profissão. Vai para a escola, e a escola, o quê? A escola do Estado. O ensino pelo Estado, uma grande mudança das eras modernas. Não é? O Estado vai dizer o que seu filho deve pensar, ser educado. Nós precisamos aqui de engenheiros, então vamos formar aqui na escola engenheiros, no ensino técnico ou não, que seja. Né? E é bonito porque, então, em claro, também tem um contraste que o John Ford fala em vários de seus filmes do garoto se tornando homem. Então, o Rio lá ele sofre, por assim dizer, no linguajar moderno, sendo aqui anacrônico, bullying, né? Os riquinhos da escola vêm o Rio e ele é mais humilde, ele tem uma roupinha rasgada, ele sofre, por assim dizer, então, de novo, pelo linguajar moderno, bullying, né? E, claro, interessante que ele chega em casa, ele apanhou, não sabia lutar, até pelo professor maltrata ele, não é? E é bonito, porque o John Ford, como um homem, um menino se tornando homem, quer dizer o que? Que ele tem que lutar, ele mesmo reagir. Não é a ideia moderna de que a família vai isolar, colocar um escudo no jovem, né? Meu filho, você põe um, vai lá e bate de novo. Então, tem dois boxeadores, que também simboliza muito, de modo muito belo a amizade, né? Um boxeador que ficou cego e um seu amigo, que vão ensinar o Rio a lutar. Ele volta lá e se defende contra o cara que havia batido nele, por assim dizer, né? Então, há também a luta física, não é? O homem é um pouco mais bruto, né? Como Brutamontes, ou touro batendo no outro, cabeça dura, né? É normal, isso pode ocorrer. Como eu também falei no filme no vídeo de Árvore da Vida, quem quiser ver, vou colocar aqui na tela também. Então, ao invés dessa educação muito moderna, pós-moderna do jovem ser domesticado, aqui o John Ford mostra, não, homem é homem, tem que bater mesmo, tem que jogar bola, se sujar, que seja. Isso que é o se tornar o homem. Isso está em John Ford em vários filmes, por assim dizer, correto? Acontece que, então, o Rio, de modo interessante, ele usa sua liberdade para falar que ele ainda acha, como falamos, que ele vai simbolizar a geração que não vai poder ter a mesma vida que seu pai tinha. Porque ele escolhe, obviamente, sair da escola e trabalhar nas minas como seu pai, só que ele vai viver, como a tecnologia mudou bastante de um lugar para outro, impactando a cultura daquela comunidade, e o Rio não vai poder viver como seu pai mais. Porque seu pai poderia viver naquela vila inteira e poderia estar bem, porque tinha recursos naturais, não tinha carvão, os salários ainda eram bons. No caso agora não, os irmãos do Rio já tiveram que ir embora, formar sindicatos, então chega também o comunismo, por exemplo, ou não, outros que seja, eles quiseram sair de casa a partir da revolução que existia naquele momento, seja por ideias, ideologias, ou porque queriam outro caminho, né? De novo, pelo poder das minas que saem, daquela escuridão que vem, né? Dos títulos baixos ou não. Então não tem mais aquela comunidade como existia anteriormente. Então, quando o Rio fala que quer trabalhar na mina, o que a gente vai ver é que isso não pode existir mais como existia até então. Por isso que quando ele está mais velho, ele tem que sair daquele local, por assim dizer. Então, percebemos que na mina, quando ele vai trabalhar, ainda como criança, tá? Inclusive naquele contexto, então, de novo, não tinha direitos trabalhistas até então, não é? Ele vai trabalhar como criança na mina e vemos então que a mina é um local de condições insalubres. Até um irmão do Rio faleceu, né, dentro da mina por um acidente, sabemos também ao longo do filme. Do mesmo modo, seus irmãos mais velhos, que trabalhavam bem, ainda estavam naquele local, naquela comunidade, eles são demitidos. Porque há naquela comunidade várias pessoas pobres, miseráveis, que iam trabalhar menos do que o irmão do Rio, produzir menos, mas ter um salário mais baixo. Ou seja, como o patrão ia lucrar mais com um salário mais baixo, ele vai demitir os irmãos do Rio, que tinham um salário mais alto e produziam mais, porque tinham várias pessoas ali atrás sobrando, querendo emprego, né? Então também a desigualdade social e a miséria que estava existindo naquela comunidade. O cara que é bom não tem mais emprego, porque ele é muito caro, por assim dizer. Então, ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, também há o drama central familiar
da única filha da família, que é a Angarad, que está sendo interpretada pela grande Maureen O'Hara, que era uma grande atriz de Hollywood naquela época, né? Fez vários filmes com o John Ford depois, inclusive. E ela estava se apaixonando pelo pastor daquela comunidade. Quando ele cuidou de Rio, visitou naquela família, ela se apaixona por ele, porque era um jovem, de fato, belo, não é? Interessante, porque, ao mesmo tempo, ela acabou sendo cotejada pelo o filho do dono da fábrica de carvão, que era, claro, alguém bem rico, não é? E então o pai vai, de modo tradicional, pedir, o pai desse jovem, herdeiro da mina de carvão, vai pedir para o pai do Rio, ou o pai da Angara, de então, para existir o casamento, pede a mão da filha, não é? Interessante, porque aqui de fato talvez a grande falha talvez do pai do Rio, do pai daquela família, do patriarca, porque ele queria não queria que a filha dele sofresse mais. Então, como ele sofreu a vida inteira em ter pouco dinheiro, ele queria que a filha agora pensasse, não, minha filha, então já que você tem a oportunidade de querer ser rica, ter uma família rica, né, vai herdar, vai casar com uma pessoa rica, vá lá. Não se importando, portanto, mais com o que de fato deve ser a subsistência num casamento, do matrimônio, que é o amor. É um casamento arranjado, por assim dizer. Né? E esse é um grande erro dos pais, que pode existir naquela época e também existe muito hoje, de querer poupar o filho do sofrimento ou de confundir o que de fato importa, que é uma vida no amor, ou apenas ultrapassar, deixar de lado o amor para focar no bem material. E claro que isso não vai dar em nada. Né? Um casamento focado em bem material, apenas em dinheiro, vai dar em tristeza. Então, ao longo da história, a gente vai ver também que a Angad não vai ser feliz com o seu marido, mesmo vivendo numa grande, bela casa da crescente burguesia daquela comunidade, né? Dono da mina de carvão. De tal modo que, enquanto isso, aqui há a grande perda daquela comunidade, que a gente falou bem, os campos não eram mais verdes, como a gente falou, há aqui, então, a ideologia que chega e dissolve aquela comunidade de modo fraterno, não é? Então, a comunidade perde a referência do pai de família, que era uma pessoa nobre, né? Vivia bem, e sobretudo o maior erro daquela comunidade, pelas minas de carvão, pelos instintos mais baixos, é a perda da vida espiritual, porque cada vez mais, uma vez que a comunidade está se pautando pelo lucro, pelas greves, o egoísmo, o pecado toma conta daquele local, e as pessoas, por exemplo, quando há aquele rumor de que a Angad tinha uma relação amorosa com o pastor primeiro age de modo nobre, que ele quis manter o seu coração puro para servir para aquela comunidade, como líder religioso, então ele não se misturou com a Angad também, há um tema no filme com relação a isso, de modo acertado, o pastor quis fazer isso, de modo nobre também, só que há então que a religião cristã vira uma religião farisaica naquele local, porque a comunidade começa então a fofocar, a apontar o dedo para o pastor, para Angarand, não é? Ou então falam nos sermões, sem o pastor, apenas do temor de Deus que vai julgar os outros, por assim dizer, né? Então, além da sujeira externa do carvão da mina, e também há a contaminação espiritual pelo lucro, que a comunidade perde o seu senso de fraternidade e vai, então, para uma vida de pecado, uma vida de egoísmo, de mesquinharia. Então, a comunidade sai do caminho de Deus, porque a revolução tecnológica que existiu foi sem princípios, não é? Focada no lucro, não na pessoa humana, perde esse dom da comunidade, da fraternidade entre si, correto? Então, nesse contexto, é justamente interessante que o pastor, de modo corajoso, reage contra aquela comunidade, mostra para eles aquela hipocrisia e diz que eles não olham mais para as pessoas sobre quem elas podem se tornar, mas ficam apenas julgando e apontando o dedo para os outros, não é? Ao mesmo tempo, por exemplo, a gente tem, como eu falei já aqui, uma boa amizade entre, por exemplo, um exemplo de amizade naquele local entre o boxeador que era cego e o seu amigo, por assim dizer, né? Então, esse senso de comunidade vai se perdendo aos poucos e o grande ápice disso é justamente nesse simbolismo da perda da família patriarcal, da comunidade, é quando o símbolo da comunidade de referência de uma vida nobre, o patriarca, o pai do Rio, acaba depois falecendo no final do filme, correto? Justamente nas fábricas. Há um novo acidente na fábrica e ele acaba perdendo sua própria vida, né? E o Rio, então, o filme acaba nesse momento, quando o Rio volta com o corpo do seu pai, falecido. Mas o bonito é justamente isso, né? Por mais que a comunidade se perdeu, porque, de novo, a noção tecnológica foi sem princípios morais, colocando lucro acima de tudo, ainda assim compensou para o pai do Rio. Porque, de novo, voltando ao tema da memória, os ancestrais do Rio sobreviveram na memória dele, permaneceram vivos, por quê? Porque eles tinham, o Rio tinha esse saudosismo, mas não era só apenas uma nostalgia, que a gente falou, barata, mas a memória de uma vida nobre boa. O pai do Rio, por mais que tinha seus defeitos, buscava
trabalhar por comida que não perecia. Queria viver valores bons, nobres, era uma pessoa que tentava ser prudente, viver pela família, não é? Então, desse modo, aqui há um grande drama que também se simbolizado quando a mãe do Hugh justamente diz, e com um simbolismo muito bonito, que estava vestida como pessoas, mulheres bíblicas, né? Estava com um pano tampando o seu rosto, justamente, então, no modo bíblico, por exemplo, né? Como Maria, por exemplo, também representada normalmente, ou outros santos, tampava o cabelo, aparece ela no lugar, e ela fala que viu seu marido já no céu. E então o marido conta para ela da glória que ele viu no céu. Por mais que ele tinha falecido então nesse mundo perecido, de modo trágico, no final há esse olhar, portanto, transcendente, de esperança, que esse mundo é só um passageiro. O que importa é se viver, escolher livremente ter uma vida nesse mundo nobre, moral, voltada para a família, querendo cuidar da sua família, de modo tradicional, de acordo com a lei natural, e mesmo que você possa aqui nesse mundo padecer, pela revolução tecnológica, por exemplo, pelo mundo do pecado, pelo mundo farisaico, que a gente falou que vai tirar, de fato, destruir a família de modo externo, ainda assim você pode sobreviver se você manter a família com princípios morais, porque o que vai importar para você é a vida eterna, por assim dizer. Né? Então, há bem claro que quando a gente fala de IA, por exemplo, no nosso mundo moderno, essa escolha de querer apenas voltar-se para os lucros ou manter bons valores morais ainda. Porque mesmo que assim eu vou padecer pela revolução tecnológica, que pode então ter esse efeito ruim, de perder a vida moral, de destruir aquela comunidade, a cultura, como de fato existiu hoje em dia, não é? A gente pode ver isso muito claro. Por exemplo, a internet pode ter sido boa, mas também destruiu as famílias. Ou seja, pornografia, outros dons, os vícios, que são muito mais claros agora também. Por mais que tenha uma parte material que é boa, um progresso, também há esse lado ruim. A cultura se perdeu, por assim dizer, não é mesmo? É muito fácil ver isso hoje em dia. Mas ainda assim, eu posso escolher viver uma vida boa, moralmente boa, e o legado que eu vou dar vai dizer que a minha ação nesse mundo, mais que eu vou perecer na minha vida material, eu ainda vou persistir, eu vou ter um legado civilizacional. Porque os meus ancestrais, depois vão ter minha memória muito clara. Eu vou deixar um legado, porque eu escolhi viver uma vida boa, por assim dizer. Então é isso. Para mim, esse é o filme que melhor comenta justamente o impacto, então, da revolução tecnológica sem limites, sem princípios, a tecnologia sem limites que vai, então, romper a cultura de um local. É um bom retrato que pode falar para nós hoje em dia, com mais revolução tecnológica ainda, não é? Eu fiz vídeo também falando sobre como isso foi visto em Tolkien, vou colocar aqui na tela também. E também depois eu posso falar mais de John Ford, coloquem se quiserem no comentário algum filme dele que eu possa analisar também, tá bom, pessoal? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo, viu? Valeu!